Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão dentro da palavra do Senhor. Vamos falar um pouco sobre a ansiedade, algo que mexe muito com a população, né? Que você tenha aí dentro dessa reflexão uma ótima semana, né? Que você possa ter um ótimo dia, dependendo da hora que você estiver ouvindo e vendo esse vídeo, tá bom? Nós podemos falar de várias partes da palavra do Senhor. Eu escolhi alguns versículos qual nós vamos discorrer aqui. Em Provérbios, no capítulo 12, verso 25, fala assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Dentro dessas colocações que a palavra do Senhor traz para os nossos corações, eu quero dizer para você que a sociedade está sofrendo com ansiedade. E a ansiedade, ela produz estresse, né? E sabemos que a estresse é algo real nos dias de hoje. Principalmente agora que está todo mundo se recolhendo dentro de casa com essas pandemias, com essas bandeiras. Uma hora é laranja, outra hora é vermelha. E a expectativa do dia seguinte é estressante, né? A ansiedade de ficar dentro de casa, a ansiedade de querer trabalhar e não poder. Então tudo isso traz um transtorno para o dia a dia da nossa vida. A ansiedade é um dos grandes males modernos da nossa atualidade, né? Ela preocupa, né? A pessoa ansiosa, ela se preocupa antes do tempo, antecipando assim o sofrimento, né? E que vive hoje os grandes problemas que tem. Né? É difícil, né? É difícil a gente gerir ou, né, administrar o dia a dia com a ansiosidade. Existe vários tipos de ansiedade. E, duas principais aqui, que é a positiva e a negativa, né? Quando a gente tem uma ansiedade positiva, que ela é gerada através de sonhos, né? Uma expectativa boa para que possa acontecer na nossa vida, né? Por exemplo, uma festa, mudança ou aquisição de algum bem, tudo isso é uma expectativa boa, né? Uma característica de uma ansiedade boa, positiva. Eu me lembro que no casamento da minha filha, a gente ficava ansioso por dia, certo? Mexer com roupa, cuidar, os cuidados, né? O preparativo. Então, tudo isso é uma ansiedade positiva. Agora, a ansiedade negativa, né? Ela é gerada pelo medo, né? Medo de que algo ruim aconteça, né? Por exemplo, um resultado do exame, a pessoa vai fazer o exame no hospital, aí tem aquele medo daquele exame já ser algo ruim, né? Essa característica da ansiedade negativa, ela traz uma luta mental, algo que incomoda demais, né? Eu quero aqui discorrer algumas coisas, inclusive no livro de Eclesiastes, e também no livro de Mateus, a gente pode aprender alguma coisa nesse sentido. A palavra do Senhor, em Eclesiastes, no capítulo 3, ele fala assim, tem o tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se nós olharmos que o tempo é um fator agravante na ansiedade, porque vivemos cronometrando tudo que nós
fizermos, os compromissos, tudo cronometrado, nós precisamos aprender, né, que nós fomos criados para a eternidade. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Mas nós, né, como diz lá também em Eclesiastes, no 3, 14, 15, 16, nós somos passageiros. Tudo que fazemos é finito. Se nós entendermos esses dois versículos, principalmente o 14 e o 15, nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo, como diz no verso 1. Tem tempo, o tempo é determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se nós compreendermos essas coisas que na nossa vida, nós com certeza vamos conseguir viver bem melhor, né? Para você aí que quer vencer essa ansiedade, existe alguns ensinamentos do Senhor Jesus, principalmente no capítulo 6 de Mateus. Ele nos ensina como lidar com essa ansiedade, no Sermão do Monte, né? Então, eu acredito, irmãos, que eu vou ler aqui alguns versículos para nós podermos entender aquilo que o Senhor Jesus fala para nós no capítulo 6 de Mateus. A partir ali do verso 25, ele fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Se nós olharmos para esse versículo, nós vamos ver que a vida é melhor do que tudo que nós precisamos. E não podemos deixar de viver por causa de coisas ou situações difíceis, né? O verso 26, ele fala: observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Vamos compreender esse versículo? Nós podemos observar o cuidado de Deus quando fala essas coisas para nós, o cuidado de Deus com cada detalhe dentro da natureza, e ter a certeza que também cuida de nós. Nós precisamos ter essa certeza que Deus, assim como Ele cuida das aves, Ele cuida de nós muito mais ainda, porque nós temos, sabe o quê? Um grande valor dentro de nós. Você tem um grande valor dentro de você. Pense nisso. Olhando para o verso 28 e vamos até o 30, o 27, vamos falar um pouquinho do 27. O verso 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ou existe coisas, irmãos, esse versículo fala diretamente conosco, sim. Existem coisas que não podemos mudar, não tem como mudar. Então nós precisamos o quê? Fazer o quê? Conformar, até nós conseguirmos uma solução. Porque a ansiedade só piora a situação, né? Você fica tentando mudar alguma coisa que é impossível mudar. Existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos mudar. Isso é coisa de Deus. Então, às vezes, a gente, por causa da ansiedade, a gente piora até. Agora, assim, no verso 28 até o 30, são 3 versículos que eu vou ler. Ele diz assim: ó, porque você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé? A palavra que está dizendo.
Não podemos deixar que essas coisas externas venham a atrapalhar o nosso interior. Pois tudo isso, né, tudo isso dentro do nosso interior, ele é perecível. Né? Tudo isso à nossa volta é perecível. Mas a fé, ela é inabalável. Crê que o Senhor é contigo. Crê que Ele faz o melhor para você. Continuando aqui da palavra, é uma reflexão dentro dessa palavra, em Mateus 6, o verso 31 e 32, fala assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe de tudo que você precisa. Precisamos desapegar com as coisas mundanas ou do mundo, que são passageiras, e crer que Deus conhece todas as nossas necessidades. Né? Quando você estiver orando, quando você estiver buscando de Deus, mesmo antes de você pedir, Ele já sabe da tua necessidade. Ele sabe daquilo que você precisa. Amém? Dentro do verso 33, eu sempre, nas minhas mensagens, eu sempre gosto de citar esse versículo. Né? A palavra fala assim no verso 33. Ele é muito bom para nós refletir mais ainda, né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quando a palavra do Senhor fala todas essas coisas, são tudo isso que nós acabamos de ler, tudo aquilo que está escrito antes daquilo que nós estamos lendo nesse texto, e também o depois, o posterior. Todas essas coisas serão acrescentadas. A condição para ser bem-sucedido é que o Senhor Deus, Ele esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Então, todas estas coisas são acrescentadas. O Salmo 37, deixa eu ver onde é que é. Estou com várias Bíblias abertas aqui, né? O Salmo 37 é apenas um versículo, só para nós meditarmos nele. Deixa eu ver, 37. Amém? Diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, aleluia, e ele agirá. Então tem coisas, irmãos, que às vezes a gente precisa fazer. Tem coisas que a gente precisa deixar Deus fazer. Precisamos acreditar que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor para a sua vida. Eu quero dar aqui, só para não encerrar, não podemos ficar com um vídeo muito longo, né? Tem algumas situações que nós precisamos entender aquilo que Deus fala direto para os nossos corações. E uma das coisas que o apóstolo Paulo ensina a nós ali em Filipenses no capítulo 4 e também no verso 6, é sobre a questão da oração. Ele fala assim, no verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Né? Antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Veja bem que nós temos 3 coisas para ponderar nesse versículo. Né? Nós precisamos orar, e essa oração não é uma oração simples, é uma súplica, e também temos uma ação de graça. No verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vê que coisa maravilhosa que é meditar na palavra do Senhor e deixar Ele falar conosco. Né? 1 Pedro, no capítulo 4, aliás, no capítulo 5,
no verso 7, fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, você que precisava ouvir esta palavra, medita, reflete todos esses versículos que nós lemos, tudo aquilo que ficou registrado ali. Procure se apoderar dele, procure se aperfeiçoar dentro desta palavra do Senhor. Reflita, né, sobre a ansiedade que está sobre você, aquilo que você considera ansioso, o que te faz sentir ansioso. Você tem orado por tua ansiedade? Como se sente depois de orar? Começa a meditar nisso. O amanhã pertence a Deus. Em Mateus, no capítulo 6, do sermão do Senhor Jesus, o verso 34, ele fala assim, ó: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as vossas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Irmão, deixa Deus trabalhar no teu coração. Viva o presente. O amanhã pertence a Ele. Confia, crê. A ansiedade, ela traz distúrbio, provoca estresse. Comece a refletir dentro dessa palavra, que nós possamos meditar nela. Amanhã pertence ao nosso Deus, então é melhor que o nosso presente seja na presença de Deus. E esse presente que Deus nos deu, o dia de hoje, se você está aí com saúde, com vida, é porque você está sendo presenteado por Deus. Eu estava olhando um videozinho onde mostrava um camarada, um carrão desse Roy House, né? Eu sei lá como é que fala, esses carros importados, uns top. O camarada estava lá dentro e pensando, fala, poxa vida, eu queria ter um avião. Eu acho que o avião eu seria um pouco mais feliz. E nisso chega um camarada, olha para o carro dele e fala, poxa, que carrão é esse seu, né? Se eu tivesse um carro desse, eu era mais feliz. Né? Aí o camarada olhou assim, falou com o motorista dele, falou assim, olha, eu acho que a gente tem que ser feliz com aquilo que temos. Porque aquele mesmo jovem que estava falando aquilo foi para o outro canto da garagem e lá estava estacionado um Honda, o qual ele chegou a olhar para aquele Honda e falava que coisa é essa, que carro é esse, né? Não vale nada. Aí de repente venceu uma moça correndo, né, apressada e falando, que carrão, hein? Quisera eu ter um carro desse, eu não precisava ir trabalhar de ônibus. Então, aí ele começou a meditar, falou, poxa, eu tenho que ser feliz com aquilo que tenho, com aquilo que Deus me deu. Eu acredito que tem muitas coisas boas para você também, que Deus já te deu. Acredite, tudo que Ele te deu é porque Ele gosta, Ele ama você. Dê o primeiro passo para o Senhor Jesus e o ame também. Amém? Deus abençoe, reflita nesta palavra. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas não esquece de ir lá se inscrever no canal e dar um like lá, tá bom? Deus abençoe, grande abraço para você.